Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para os nossos ouvintes, para todo mundo que está assistindo Viva Voz. Oi, Vera, boa noite. Bora que a Assembleia Geral da ONU hoje nos rendeu muito material, como você disse ontem, entretenimento, né? Entretenimento, gerou entretenimento. Tem muita coisa para analisar. Ó, o Igor Cardim vai conversar aqui com a gente, trazer os detalhes sobre o encontro do presidente Lula com o presidente Donald Trump ali nos bastidores, na coxia, né, da Assembleia Geral. Antes do Igor trazer as informações, eu queria perguntar para você, ouvinte, o que você achou desse encontro? Você acha que deu match ou não deu match? Você acha que vai rolar esse encontro mesmo? Ou vai ser aquela história de carioca e paulistano que convida para ir na casa e não passa nem o endereço, sabe? Fica só na conversa. Manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, o 11 99911 9981. Diga lá, Igor, sobre o encontro. Débora, o Trump disse que teve clima, né? Agora tem que ver se vai sair mesmo do papel após esse discurso do presidente norte-americano, que foi duramente criticado por Lula, mas de uma maneira indireta, na Assembleia Geral da ONU. Ele fez um afago ao presidente brasileiro, afirmou que ele parece ser um cara bacana e que houve um clima, uma química ali, e que os dois vão se encontrar na próxima semana. E aí, isso aconteceu após os dois se esbarrarem rapidamente nos corredores da ONU e concordaram em conversar. Foi a primeira vez que eles se encontraram, não durou nem 40 segundos, o suficiente para Trump incluir no discurso. Trump disse que faz negócios com quem gosta, mas que o Brasil vai continuar se dando mal se não trabalhar junto com os Estados Unidos. Ele gosta de mim, eu gostei dele, e eu só faço negócio com gente que eu gosto. Quando eu não gosto deles, eu não faço. Quando eu não gosto, eu não gosto. Mas por os 39 segundos nós tivemos uma ótima química e isso é um bom sinal. Mas também no passado, o Brasil, dá para acreditar, de forma injusta, tinha tarifas injustas contra os Estados Unidos, mas agora nós estamos devolvendo isso com bastante força. Tenho certa pena de fazer o Brasil não estar indo muito bem e vai continuar sem ir bem. Eles só podem se dar bem quando estiverem trabalhando conosco. Sem as nossas lutas, vão fracassar como outros fracassaram. Aí com a tradução simultânea do Marcelo Lins, da Globo News. O encontro entre os dois foi cordial, segundo interlocutores de Lula, mas os detalhes da reunião na próxima semana ainda serão acertados. O governo exige, por exemplo, uma pré-pauta. Lula volta ao Brasil amanhã e uma conversa pessoalmente é tida como improvável, deve ocorrer mesmo por telefone ou videoconferência. Débora. Mauro Vieira já disse que deve acontecer dessa forma mesmo. Agora, destaca pra gente, Igor, por favor, os principais temas abordados pelo presidente Lula no discurso. Pois é, porque não impediu que o presidente fizesse um discurso duro, né, esse encontro. Lula saiu em defesa da soberania e da democracia, criticou a postura de Trump em ao menos 5 vezes, mesmo sem citar diretamente o norte-americano, e afirmou que ingerências externas são arquitetadas por falsos patriotas. O presidente falou que o Brasil optou por resistir. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. O presidente Lula foi aplaudido ao menos 3 vezes ao longo do discurso. Ele afirmou que o multilateralismo está em uma encruzilhada e que forças antidemocráticas atuam como milícias. O presidente voltou a defender a regulação das redes e disse que os que criticam atendem a interesses escusos e dão guarida a crimes. Lula voltou a condenar as guerras, falou em genocídio em Gaza e que admite judeus que condenam a ofensiva de Israel. Em mais uma referência aos Estados Unidos,
diz que o massacre seria evitado se outros países não fossem cúmplices. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Este massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Lula cobrou mais recursos dos mais ricos no combate à crise climática e exaltou a saída do Brasil do mapa da fome. Em mais uma alfinetada em Trump, o presidente disse que é preciso vencer falsos profetas e oligarcas que exploram o medo. Débora. Obrigada, viu, Igor? Bom, Vera, sobre o encontro, né, entre Lula e Trump, teve quem comemorasse, quem ficasse cético, acho que eu estou nesse último grupo aí. Agora, os discursos estavam prontos, mas o presidente Trump citou o presidente Lula de improviso. Isso, o que você acha? É um sinal, um bom sinal ou não? Pois é, ele ouviu, acho que pouco do discurso do Lula, né? Então eu fiquei muito com a sensação de que foi de improviso e que o tom muito enfático do discurso do Lula, como a gente viu agora, poderia até impedir que a tal reunião acontecesse. Mas depois dos discursos, o Departamento de Estado continuou confirmando que a reunião deve acontecer, que ela deve ser por videoconferência, o governo brasileiro na mesma linha. Então, tudo leva a crer que a diplomacia norte-americana informou devidamente ao presidente Donald Trump o tom do discurso do Lula feito, afinal de contas, no país do Trump, feito nos Estados Unidos. Tudo bem que a sede da ONU é meio um território neutro ali e tal, mas não deixa de ser o país anfitrião do evento, e o Lula foi muito enfático, apesar de não citar nominalmente nem o Trump e nem os Estados Unidos. Então, o encontro deverá acontecer, pode ser na próxima semana ou na seguinte. É de fundamental importância para o Brasil. A gente tem esse contencioso aí na área comercial que precisa ser destravado. Eu imagino que menos que a química que eventualmente tenha acontecido entre o Trump e o Lula, o que ditou o fato do presidente americano aceitar finalmente uma conversa, devem ter sido fatores internos, o fato de que para as empresas americanas, para os consumidores americanos, a permanência desse tarifaço por muito tempo, ela é deletéria, ela leva à inflação, ela leva a um eventual desabastecimento, ela leva à queda do consumo de alguns produtos que são importantes, leva a que empresas americanas tenham prejuízo, porque já tinham um fluxo de fornecimento de empresas brasileiras. Então, tudo isso está por trás também do fato de que, finalmente, esses caminhos podem se destravar. Tem muita torcida dos dois lados, muito meme, muita brincadeira em torno dessa coisa da química e tal, mas o fato é que a gente tem de aguardar para ver o que vem, porque, lembremos, ontem, não faz um mês, não faz 2 meses, foi ontem, houve a determinação de novas sanções contra autoridades e funcionários públicos brasileiros. Então, se vai haver algum distensionamento, ele vai acontecer de agora em diante, porque até ontem o clima era de acirramento das animosidades dos Estados Unidos em relação ao Brasil, e no discurso de hoje do presidente Lula ficou evidente que ele não seguiu a onda que existe de contemporizar, de tentar colocar tudo em panos quentes. Ele foi para cima, foi um discurso muito duro, incisivo. Em alguns momentos ele usou o expediente de dar pequenos soquinhos no púlpito. Então foi uma fala concisa, curta, mas muito concentrada num tom político altivo, de defesa da soberania. Foi para o público externo, né? Ele falou para aquele palco, foi um discurso que teve todos os componentes de um discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, mas também foi um discurso muito voltado para dar uma satisfação para o público interno. Então, vamos ver como vai ser a construção desse encontro. Vai depender das diplomacias dos dois países, que também estão com os canais bastante interditados, mas é
fundamental, muito importante, até, eu diria, um desfecho pouco previsível diante do que se a gente só ouvisse os dois discursos e visse aí os dias que antecederam a Assembleia Geral da ONU, dificilmente a gente preveria que o desfecho seria esse. Não, certamente. Vera, é difícil a gente saber se vai ter, de fato, uma consequência prática, né? Você está falando de destravar a questão do comércio, mas do ponto de vista das narrativas, né, da leitura que a gente pode fazer, foi um discurso ali do Trump, uma sinalização positiva para os interesses do governo, né? O Bolsonaro sequer foi citado, e essa fala dele, assim, muito informal, dizendo que teve uma grande química com Lula, que gostou dele, foge, acho que, do que esperavam os bolsonaristas de um discurso do Trump ali diante do Lula na ONU, né? Mas é aí que tá, né? É um desfecho imprevisível até diante do que ele falou um segundo antes. Porque ele falou aquilo, os Estados Unidos vão muito mal, é o que acontece com quem se dissocia dos Estados Unidos. Que é o que ele sempre fala, né? Então, ninguém esperava por aquilo. Ficou ali, Pois todo mundo. Foi isso mesmo que ele falou no primeiro momento e tal. Então, não dá para saber se é só aquele aceno meio condescendente do Trump no final, e se vai ter consequências, mas é isso, do ponto de vista das narrativas, gerou milhões de memes, obrigou o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo a sambarem numa interpretação, não, isso está no livro do Trump, é o que ele sempre faz para chamar quem ele quer para a mesa de negociação, e agora o Lula vai ter que se curvar. Umas interpretações meio malucas ali, que a gente vê pelo tom do discurso do Lula que ele está disposto a tudo menos a se curvar diante do Trump, mesmo porque está tendo dividendos internos esse discurso altivo que ele está fazendo em relação às sanções, às ameaças e a tudo mais. Então, a gente tem que ir com muita cautela, separar essas narrativas, os memes e tudo mais, do que é de fato relevante nisso, que as diplomacias vão trabalhar, vão preparar uma reunião que deverá ser remota, portanto, a tal química, se houve, não vai se fazer sentir, vai ser uma coisa mais fria, mas que pode ter consequências positivas para o Brasil. É importante que esse tarifaço seja revogado e que essas outras sanções, do ponto de vista diplomático, também cessem, porque nada disso tem cabimento. Trump hoje abandonou a justificativa do Bolsonaro, nem mencionou o Bolsonaro, e disse que o Brasil praticava tarifas desleais em relação aos Estados Unidos. Isso não é verdade, não se ampara nos fatos. Então, tirar todo esse entulho de narrativa de cima dessa história e tentar fazer com que as relações entre Brasil e Estados Unidos retomem uma normalidade que sempre tiveram, e porque isso é muito importante para a economia brasileira, né?